Quer aprender a plotar qualquer tamanho de folha aqui no Revit? Se essa é sua dúvida, fica conosco que nós vamos tirá-la agora. Ok, pessoal, tenho aqui um projeto de um amigo que ele me mandou para fazer alguns detalhes que ele ia apresentar para o seu orientador. E eu me deparei com algumas pranchas que estavam com tamanho estendido. Por exemplo, essa folha de impressão, ele pegou uma folha A2 e deu uma leve estendida na folha. Então, como é que eu faço para plotar uma folha estendida? Vamos observar. Quando eu aperto Ctrl P, eu gosto muito de usar a Cut PDF. Eu vou ver aqui na aba de configurações, algumas configurações dessa plotagem. E eu tenho algumas opções, por exemplo, o tamanho da folha. Aqui já tem algumas folhas pré-configuradas para mim, por exemplo, folha A2. Se esse fosse o caso, vou apenas colocar aqui no centro para a gente visualizar. E eu percebo que já cortou parte aqui do carimbo, então é uma folha estendida. Então como é que eu faço nesse caso? Primeiro eu preciso saber quais as dimensões da minha folha. Eu vou usar aqui medir entre duas referências. Eu pego aqui uma pontinha e vou medir para cá. Ela tem cerca de 72 centímetros ou 720 milímetros. E aqui para baixo ela tem 420 milímetros. Ok, eu vou anotar esse valor. Agora eu aperto Ctrl P novamente. Aqui, onde tem o nome da impressora, eu vou vir em Propriedades. Vou clicar em Avançado. Aí agora aqui eu vou escolher a última opção, Tamanho da página personalizada. Vai aparecer essa caixinha aqui onde eu posso digitar as minhas configurações, o meu tamanho. Mas há uma coisa que eu devo observar aqui com calma. Porque por algum motivo de compatibilização com o Revit, eu não sei explicar muito bem o porquê, a largura e a altura meio que ficaram invertidas. Como assim? O valor que está aqui, nesse sentido de largura, para mim, eu tenho que colocar em altura. Aqui eu vou colocar 720 e aqui em cima eu vou colocar 420, conforme nós medimos. Confirmo com OK. Sempre atente para isso, para inverter o que é largura e altura. Agora eu vou visualizar. Olha, eu venho aqui em configuração novamente, já está aqui, ó, tamanho da página personalizada. Ok. Eu boto para visualizar. Agora sim eu já tenho a minha folha no tamanho correto. Mas essas não são todas as configurações que eu vou usar. Eu vou apertar Ctrl P novamente. Vou vir aqui em configurar. Eu já tenho o tamanho da folha. Ok. Eu coloquei ela aqui para ficar deslocada no canto da tela. Ok também. Eu quero um zoom de 100%. Eu não quero que ela se estenda de alguma forma. Tente se ajustar à página. Perfeito. Aqui tem algumas caixas das opções para mim, como ocultar plano de referência de trabalho. Eu vou desmarcar todas essas caixinhas aqui, porque tudo que está aparecendo aqui na vista, da mesma forma que está aqui, é como eu pretendo plotar. Aqui a forma de orientação paisagem está certo. Vistas da linha oculta. Eu vou remover essas linhas utilizando o método de raster. O método de vetor seria caso eu fosse usar imagem separadas, mas não é o caso, é para plotar um PDF para uma impressão. Então coloco o processo de raster, a qualidade eu vou botar a qualidade máxima impressão. Essas duas configurações aqui são as que mais vão fazer diferença na hora de você plotar. Diferença no tempo, isso vai depender também das configurações do seu computador, se vai demorar muito ou pouco, ou então a qualidade na hora da apresentação. Uma vez que todas essas configurações estão dessa forma, eu clico em OK. Vai perguntar se eu desejo salvar essas configurações. Se você desejar, pode salvar. Se não for o caso, clique em não. Pronto. Uma vez que já fizemos todas essas configurações, agora vamos entender algumas coisas. Aqui na faixa da impressão eu posso escolher janela atual. Se eu quero plotar apenas essa folha com essas medidas, eu posso estar plotando apenas ela. Caso eu queira apenas uma porção da vista, por exemplo, eu quero imprimir apenas uma vista, eu posso clicar nessa segunda opção e agora eu vou ter que ir dando zoom, controlando, eu posso clicar na opção de visualizar, ou então posso vir aqui na última opção,
Quando eu clico aqui em vistas da folha, aí acontece algo, olha. Primeiro que muda essa configuração aqui. Essa primeira opção vai dizer combinar múltiplas vistas ou folhas selecionadas em apenas um arquivo. Isso caso eu queira plotar várias folhas aqui no meu caderno de impressão e deixar em um único arquivo que eu vou mandar para plotagem. Ok. Mas se eu quiser cada um arquivo diferente, cada um PDF diferente, então eu vou estar selecionando essa segunda opção. Mas se eu quiser PDFs separados, então eu vou estar clicando nessa segunda opção aqui. Então, onde é que eu vou selecionar as vistas ou as folhas que eu vou imprimir? Eu vou clicar aqui em selecionar. Eu vou marcar nenhum, porque já vi alguns marcados aqui. E eu vou procurar as vistas que eu quero. Tem aqui a folha, essa folha que eu estou tentando plotar, é a folha 15. Eu seleciono ela. Se eu quisesse plotar mais de uma folha, eu poderia, bastaria eu selecionar as folhas, sabendo que elas vão plotar na mesma configuração de tamanho. Então o ideal é que você plote apenas as folhas que tenham o mesmo tamanho. O que no meu caso eu só tenho apenas essa folha com essas medidas, então eu vou plotar apenas ela. Eu clico com OK. Quando eu clicar com OK novamente, vai perguntar: você escolheu imprimir uma vista ou folha com arquivo separado, deseja continuar? Essa mesma mensagem aparece caso eu tivesse diversas folhas e eu tivesse clicado nessa segunda opção. Se eu tivesse clicado na primeira, então essa mensagem não apareceria. Mas ele pergunta se eu desejo continuar. Desejo. Ok. Vemos aqui que ele está processando a minha plotagem. A velocidade vai depender do processamento de cada computador, pode ser mais rápido, pode ser devagar. A depender também do tamanho da minha vista. Ele aqui, eu gosto do Qt PDF porque é um programa que tende a ser mais leve, então funciona muito bem e ele me atende muito bem. Então é só aguardar um pouco que ele já vai fazer a impressão para mim. Pronto, uma vez que a folha ela terminou aqui, então ela vai abrir essa janelinha para mim, perguntando aonde eu desejo salvar. Você vai escolher a sua pasta e vai colocar o nome desejado. Nessa opção ele já vai ter aqui o nome da minha vista junto com o nome do arquivo. Então eu vou salvar. E uma vez que eu salvo, pronto, já temos aqui o nosso PDF plotado no tamanho ideal. Esse método funciona para todos os tamanhos de folha. Lembrando que o ideal é você sempre manter um padrão. Às vezes é necessário estender uma folha, porque a impressora ela também vai permitir. A plotter ela vai pegar uma dimensão lateral e ela pode se estender, depois ela vai cortar. Então o ideal é você estender apenas em um sentido e estender até no máximo a folha A1. Isso é sempre bom você configurar dessa forma para evitar também áreas brancas, áreas não utilizadas. Por exemplo, nessa aqui, se eu quisesse, eu poderia até puxar mais um detalhe para ocupar mais espaço, ou então legendas e outras informações do projeto nessa área. Ok? Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, compartilhe essa aula, deixe o seu like também, se inscreva no nosso canal e esperamos vocês na próxima aula. Muito obrigado e tchau!